galerinha, tudo bem? No vídeo dessa semana nós faremos uma revisão dos conceitos estudados nas últimas 4 semanas. Vocês estão preparados? Nas últimas 4 semanas nós estudamos o final do capítulo 5 sobre polígonos e também o capítulo 6, unidade 6 sobre plano cartesiano. Para nós fazermos a nossa revisão, vocês primeiramente vão lá no ON, nas trilhas de aprendizagem, e vão fazer a parte de avaliação da trilha da unidade 5 referente a polígonos e da unidade 6 referente ao plano cartesiano. Se vocês não tiverem acesso ao ON, não tem problema não, eu vou passar aqui as questões que estão nessas trilhas ali no vídeo. Daí é só dar um pause no vídeo e ir fazer essas questões e depois voltar para o nosso vídeo aqui para a gente ver a nossa revisão, tá certo? Então ali, ó, a parte referente a polígonos, questão 1, questão 2, questão 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9 e agora da unidade 6, referente a plano cartesiano, temos a questão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora que vocês fizeram as questões, vamos para a nossa revisão. Eu vou partir da correção dessas questões para daí rememorarmos os conceitos que foram estudados ao longo das 4 semanas. Começando pela questão 1 da trilha da unidade 5, lá sobre polígonos, nós tínhamos então uma caixa de presente que tinha o formato de uma pirâmide de base quadrada e tinha a planificação dessa pirâmide. A pergunta era, quais polígonos são identificados nessa planificação? Essa questão era muito fácil, né, pessoal? Mas era só para aquecer mesmo. Que polígono vocês enxergam ali na planificação? Triângulo e quadrado. Então, resposta aí tem A. Questão 2. As figuras, né? A mancha azul, a mancha, acho que é laranja ali, e a mancha amarela, né? Estão ocultando algumas informações da tabela. Complete as lacunas com base nos dados da tabela. Vamos primeiro ver que informações que elas estão ocultando. O nome do polígono, a primeira mancha, a laranja, está ocultando o número de lados de um pentágono. Quantos tem? 5, né? Então coloca 5 lá. E o número de ângulos? Ângulos internos são 5. 5 lados, 5 ângulos. O próximo aqui, a mancha azul está ocultando o nome do polígono que tem 7 ângulos. Qual que é o nome dele? Heptágono. E quantos lados ele vai ter? 7. A mancha azul de baixo aqui está ocultando o nome do polígono de 3 lados. Como que é o nome dele? Triângulo, né? Fácil demais. Tem 3 ângulos também. E o icoságono é um polígono de quantos lados? 20 lados e também 20 ângulos. Agora vamos completar as lacunas. O nome do polígono com maior número de lados que a mancha azul está ocultando é heptágono. A soma dos números cobertos pela mancha laranja é 5 mais 7 dá 12, mais 20 é 32. A soma dos números ocultados pela mancha amarela é 5 mais 3, 8, mais 20, 28. O polígono com o maior número de ângulos é o icoságono. E o número de ângulos e o número de lados de um polígono é sempre igual. Vamos lá para a questão 4 agora. Observe a sequência que é formada por polígonos regulares. O que são polígonos regulares, pessoal? São polígonos que têm os lados congruentes, a mesma medida em todos os seus lados, e também todos os seus ângulos internos possuem a mesma medida. O quadrado é um exemplo de polígono regular, todos os lados iguais, todos os ângulos iguais. Mas também temos ali uma sequência que é formada pelo quadrado, pelo hexágono regular, pelo octógono regular, pelo decágono regular. Observando essa sequência, a gente vê que a primeira, o quadrado tem 4 lados. A próxima figura é o hexágono de 6 lados. A próxima é o octógono com 8 lados. A próxima é o decágono com 10 lados. Então, olhando para essa sequência, ele começou no polígono de 4 lados e o próximo é só somar 2 lados a mais. Então,
Se eu pegar o último, que é o decágono, o próximo polígono que ia estar sendo representado seguindo esse padrão seria o polígono de 12 lados. E como que é o nome dele? Polígono de 12 lados? É o dodecágono. Como essa sequência só de figuras regulares, então seria o dodecágono regular, item D. Vamos lá para a questão 5 agora. Vitor desenhou uma figura com o formato de um dodecágono regular com 48 centímetros de perímetro. A medida do lado desse dodecágono desenhado por Vitor é... Nós vimos, né, que o polígono regular tem todos os lados iguais e que o dodecágono tem 12 lados. Eu tenho 48 centímetros de perímetro. O que é o perímetro, pessoal? É a soma de todos os lados. Então basta eu pegar o perímetro e dividir por 12 para chegar ao valor de cada um dos lados. Cada um dos lados vai ter 4 centímetros, resposta letra D. Vamos lá agora para a questão 6. Maria reparou que no ladrilho da parede de casa da sua avó há diversos polígonos desenhados como demonstra a imagem ao lado. Para passar o tempo, ela resolveu contar quantos lados tem os polígonos desse ladrilho. Sabendo que ela considerou apenas os polígonos com linhas brancas no seu contorno, ou seja, aqueles sem as linhas brancas no seu interior, podemos concluir que no ladrilho não há... E aí, o que não há nesse ladrilho? Vamos lá, tem quadriláteros ali? Vocês conseguem enxergar algum quadrilátero? Olhem aqui, ó, olha a minha setinha ali, esse polígono, ele é um quadrilátero. Quantos lados dele? São 4. Então, há quadriláteros ali. E há hexágonos? Aonde tem hexágonos aí? Olha para esse polígono aqui, ó, que a segunda flecha está indicando. Ele tem 6 lados, então ele é um hexágono. Então eu tenho hexágonos nesse mosaico. E octógonos? Será que eu tenho octógonos? Tenho também. Olha esse polígono ali. É um octógono, tem 8 lados. E será que tem icoságonos? Quantos lados tem essa estrelinha aqui, ó? Essa espécie de estrelinha? Conta os lados dela ali, ela tem 20. Então tem icoságonos também. A única figura que não conseguimos achar nesse mosaico das indicadas abaixo são os decágonos. Resposta letra D. Não há decágonos aí. Vamos para a questão 7 agora. Considere o triângulo equilátero ABE e o quadrado ABCD a seguir. Podemos afirmar que o ângulo CBE mede quantos graus? Vamos ter que lembrar então, pessoal, o que significa um triângulo equilátero. Triângulo equilátero, pessoal, é um triângulo que tem os 3 lados iguais. Ele é um triângulo regular. Ele também vai ter os 3 ângulos internos iguais, com a mesma medida. E aí o que nós temos, né? O quadrado ABCD, ele vai ter o ângulo ABC igual a 90 graus. Acompanhem comigo na imagem ali. O ABC vale 90 graus. Se o ABE é um triângulo equilátero, quer dizer que os 3 ângulos dele têm a mesma medida. E a gente já viu que a soma das medidas dos ângulos de um triângulo é sempre 180 graus. Então, quer dizer que ele tem que ter, cada um dos ângulos de um triângulo equilátero tem sempre 60 graus. Eu sei logo que a medida do ABE, esse ângulozinho aqui, é de 60 graus. Agora, para eu descobrir o ângulo EBC, basta eu ver que o ângulo ABC, ele é igual à medida do ângulo ABE mais a medida do ângulo CBE, não é? Então, o 90 graus, que é a medida de todo o ângulo ABC, vai ser igual a 60 graus mais a medida do ângulo CBE. Que número mais 60 graus dá 90 graus? É o 30 graus. Logo, o CBE vale 30 graus, resposta letra B. Vamos para a questão 8 agora. Observe a medida dos lados e dos ângulos em cada um dos triângulos apresentados a seguir. Olha o triângulo A, o B, o C, o D e o E. Em relação a esses triângulos, é possível afirmar que o triângulo A, ele é um obtusângulo, pessoal? O que é um triângulo obtusângulo? Vocês lembram? Triângulo obtusângulo é um triângulo que tem um dos seus ângulos maior que 90 graus. E o triângulo do item A tem? Tem sim, um dos ângulos dele é maior que 90 graus. Logo, o triângulo A é um obtusângulo. Eu vou marcar então que eu posso afirmar isso. E o triângulo B é um acutângulo?
Acutângulo é que tem os três ângulos internos menores do que 90 graus. Ele tem? O B tem. Então a segunda ali, o triângulo B, é acutângulo também. Olhem para o triângulo C. Esse triângulo C é escaleno? É acutângulo e escaleno? Ele é acutângulo, né? Porque ele tem todos os ângulos com a mesma medida, menor que 90 graus, mas ele não é escaleno. O que é um triângulo escaleno? Escaleno é um triângulo que tem os três lados, um diferente do outro. Nós temos nesse triângulo os três lados com a mesma medida. O triângulo do item C, ele é um exemplo de um triângulo equilátero e não escaleno. Então essa afirmação eu não posso considerar como verdadeira. O triângulo D, esse sim é um triângulo escaleno. Olhem o triângulo do item D, ele tem os três lados com medidas diferentes, consequentemente vai ter os três ângulos internos deles com medidas diferentes também. Então o triângulo D é escaleno. E o triângulo E, ele é equilátero? Para ser equilátero tem que ter os três lados com a mesma medida, e o triângulo E tem só dois lados com a mesma medida. O nome do triângulo E, o triângulo com dois lados com a mesma medida, é isósceles e não equilátero, certo? Então as afirmações são só essas três ali verdadeiras. Vamos para a questão 9. Considerando que você estudou sobre quadriláteros, complete as lacunas com as seguintes palavras: paralelogramos, opostos, trapézio, retângulo e losango. Começando lá o item A, com o quadrado tem 4 ângulos retos, ele também é considerado um retângulo. Os retângulos também são paralelogramos. Os paralelogramos são quadriláteros que têm dois pares de lados opostos, paralelos. O paralelogramo tem os quatro lados com a mesma medida, é chamado de losango. E o trapézio tem somente um par de lados opostos paralelos. Estão relembrando lá a matéria que nós estudamos? Vamos lá para a unidade 6 agora, onde nós vimos o plano cartesiano. Observem ali a imagem que mostra uma parte da cidade de Curitiba, capital do Paraná. Assinale a opção que apresenta corretamente a localização do Bosque do Alemão. Aonde está o Bosque do Alemão? Já localizaram aí visualmente? Está ali, olha ali o nosso quadrado vermelho. Quais são as coordenadas do Bosque do Alemão de acordo com esse nosso mapa? As coordenadas dele estão em J e 1. Portanto, resposta item D, J1. Vamos para a questão 2 agora. Foram marcados os pontos A e B no plano cartesiano a seguir. Quais podem ser as coordenadas do ponto C para que o triângulo ABC formado seja isósceles? Para ele ser isósceles, ele tem que ter dois lados iguais. E observem que eu já tenho um dos lados do triângulo, vai ser o segmento AB, que mede 2 unidades. Então eu tenho que ver onde que eu vou pôr o ponto C aí, para que fique com dois lados com 2 unidades, né? Vamos fazer dois lados isósceles, de maneira que fique com com a distância de 2 nos seus lados. Eu posso pôr o ponto C, por exemplo, das opções abaixo, no 5 e 4. Olha o que acontece ali no 5 e 4. Ele vai ter a distância do ponto A para o ponto C também 2 unidades, do ponto A para o ponto B 2 unidades, e vai fechar o triângulo ali com o segmento BC, que não vai ter 2 unidades, vai ter mais que 2 unidades, portanto ele é um triângulo isósceles. Se eu colocar o ponto C no ponto 5 e 1, também vai acontecer a mesma coisa. Eu vou ter dois lados, o AB e o BC, com medida de 2 unidades, portanto esse triângulo seria isósceles também. Então, relembrando lá os significados, os tipos do triângulo isósceles, equilátero e escaleno, ou então, conforme a medida dos ângulos, ele pode ser acutângulo, obtusângulo ou retângulo. Vamos lá, então, tivemos 2 respostas, a A e a E, para essa questão. Para a questão 3 agora, considerando os pontos P, Q e R representados no plano cartesiano a seguir, analise as informações e assinale V ou F, verdadeiro ou falso. Os eixos X e Y são denominados eixo das abscissas e eixo das ordenadas, respectivamente. Isso daí é completamente verdadeiro, pessoal. O eixo X é o eixo das abscissas e o eixo Y é o eixo das ordenadas. Estão lembrando esses nomezinhos aí? Os pontos P e Q estão localizados no primeiro quadrante do plano cartesiano.
Nós vimos aí na aula da semana passada que o plano cartesiano pode ser dividido em 4 quadrantes, né? O primeiro quadrante ali entre x e y, depois no sentido anti-horário vai para o segundo, terceiro e quarto quadrante. E no nosso exemplo nós temos os pontos P e R localizados no primeiro quadrante, então por isso é verdadeiro. Aliás, o plano cartesiano não está com a representação dos outros quadrantes, essa representação é somente do primeiro quadrante, né? As coordenadas do ponto P são 3 e 4, será que é verdade isso? Verdadeiro, claro, observem o ponto P, a primeira coordenada dele sempre vai ser um número que está referente ao eixo X, e no eixo X o primeiro número é 3, e o segundo númerozinho da coordenada é o que está no eixo Y, é o número 4, portanto 3 e 4 são as coordenadas do ponto P. O ponto Q está localizado no quarto quadrante? Ah, falso! O ponto Q está localizado sobre o eixo Y, ele não está em nenhum quadrante, ele está em cima do eixo. E o ponto Q sobre o eixo Y tem as coordenadas 2 e 0? Vocês acham que é verdadeiro ou falso essa daí? A resposta é falso! O ponto Q, as coordenadas dele são, a primeira delas é no eixo X, que é 0, quando ele está em cima do eixo Y, a coordenada X é 0, e a segunda coordenada é no eixo Y, que vale 2. Então tá errado, o ponto é o 0, 2 e não o 2 zeros. O ponto Q é 0, 2. Falso a última afirmativa então. Questão 4. Olinda é um município do estado de Pernambuco. Além da sua rica beleza natural, ela é um dos mais importantes centros culturais do Brasil. Olinda e Recife mantêm o tradicional carnaval ao som do frevo, do maracatu e de outros ritmos originais de Pernambuco, com direito a bonecos gigantes e blocos carnavalescos. Observe no mapa a localização de Olinda. Quais as coordenadas geográficas aproximadas de Olinda? Estão lembrados lá de coordenadas geográficas? Nós temos latitude e longitude. O que eu tenho que considerar para ver as coordenadas ali da cidade de Olinda, que está marcada com o ponto vermelhinho? Primeira coordenada dela eu posso ver ali em torno do meu eixo horizontal, que está ali ó, entre os 5 e 10 graus. 5 e 10 graus ao quê? O que eu meço? Qual que é a minha referência para essa medida? A minha referência é a linha do Equador. Ele não está abaixo da linha do Equador, então ele vai ser ao sul. Ó, tá mais próximo do 10 do que do 5. Ele tem aproximadamente 8 graus. 8 graus ao sul do Equador. Lembrem que as referências para as coordenadas geográficas sempre são a linha do Equador e o meridiano de Greenwich. Então a próxima coordenada vai ser ali 35 graus, mas 35 graus para onde? Para oeste. Lembrem que o meridiano de Greenwich está à direita aqui, ó. E toda a região do Brasil está à esquerda do meridiano de Greenwich, então ele está sempre 35 graus a oeste do meridiano de Greenwich. A resposta é a letra D. Vamos para a questão 5. Rita desenhou em uma folha de papel um retângulo no plano cartesiano. Em outra folha ela desenhou mais o retângulo EFGH, que representa uma redução do retângulo ABCD, em que as medidas dos lados são a metade das medidas dos lados do retângulo ABCD. Assinale a opção que pode representar corretamente o retângulo EFGH. Bom, o retângulo EFGH tem que ter a metade, né? Foi uma redução da figura do retângulo ABCD, uma redução pela metade. Então o comprimento dele tem que ter a metade desse lado aqui, AD, que é esse lado AD vale 3, 6, 9, 10. Do retângulo EFGH tem que ser esse respectivo lado a metade, 5. E no próximo, aqui entre A e B, tem 6. No retângulo EF, então, né, vai ter que ter metade de 6, 3. Aonde que está essa representação? Está no item C ali, ó. Esse retângulo tem a metade das medidas do primeiro retângulo, portanto, ele é uma redução desse retângulo. Vamos para a questão 7 agora. Pedro quer desenhar um retângulo cujo perímetro seja 24. Observe que ele já marcou 2 pontos, os quais são vértices consecutivos desse retângulo. Eu já tenho um lado desse retângulo. Ele quer formar, esse lado mede
3 centímetros, né, entre esses dois pontos, 3 unidades. Ele quer formar um triângulo cujo perímetro seja 24. Então, se ele colocar aqui, observe no ponto 11,8, como que vai ficar as medidas desse retângulo? Ele vai ficar com essas 3 unidades aqui, 4 unidades, perdão, são 4 unidades entre esses dois pontos, e entre esse ponto e o ponto 11,8 são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então ele tem 4 e tem 8, ele vai ter a soma de mais 4 do outro lado e mais 8 aqui embaixo. Então 4 mais 4 mais 8 mais 8 vai dar o perímetro que nós queremos, 24. É só pensar assim, um par de lados nós temos do retângulo, né? Um que vale 4 e o outro do outro lado vale 4. Então já dá 8. Para que seja 24, tá faltando 16, né? Eu já tenho 8, para dar 24 falta 16, não é? Então para dar 16 eu tenho que ter 8 em cada um dos próximos dois lados. Então, pegando desse ponto e colocando 8 unidades para lá, eu vou estar no ponto 11,8 e logicamente vai ter um segundo vértice desse meu retângulo no ponto 11,4. Ou seja, os pontos, aí a resposta correta seria a B e a D. Esses pontos servem como vértices desse meu retângulo com perímetro 24. Pessoal, agora para vocês treinarem aí esses conceitos, fica para vocês fazerem livro de atividades, volume 2, fazer as questões 31, 33 e 34 da página 30 e as questões 40, 41, 45, página 31 e 32 e questão 14, 17, 18 e 20 da página 37 e 38. Todas elas do livro de atividades, tá certo? E é isso aí, pessoal. A gente fica por aqui. Uma excelente semana para todos vocês. Até a próxima!